Boa noite a todos, meus irmãos, muita paz, a encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nosso irmão Fernando Cotelo. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da página de hoje é Cartas de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, vestes os nu, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueça de ti no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confie. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo não podes regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é suprema justiça. Não deveis julgar ninguém. Espera bens deste mundo? Acalma teu coração. Às vezes, o fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensa? Guarda esse ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venha a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não pudeste a esperança, mas nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas, ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tem a humildade, a seiva eterna do amor. Muito boa noite a todos. Unamos, pois, os nossos pensamentos, meus irmãos, em torno do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo dos bons espíritos que velam por esse trabalho. Digamos assim: Senhor, em teu abençoado nome, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos e por isso damos graças a Deus pela oportunidade que se renova de junto estarmos em teu nome a refletir sobre o teu Evangelho, Senhor. Abençoa a nossa reunião. Abençoa cada um de nós, encarnados e desencarnados, os nossos lares, que nesse momento faz a ponte entre a casa de Isaac Lima e nós. Abençoa aos irmãos enfermos nos hospitais, nas colônias de rancenianos. Abençoa e ampara aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Em particular, os suicidas que, no instante de desespero, buscaram a porta falsa do suicídio. E assim, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita, possamos dar início à nossa reunião de assistência espiritual, dando graças a Ti e graças a Deus.
Bem, meus irmãos, nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título Natal Todo Dia. A referência, mensagem intitulada Natal, psicografia Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a expositora, nossa irmã Jussara Ignácio. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite a todos que neste momento reunidos para essa reunião de tratamento, assistência espiritual, cada um em seu lar, no seu ambiente próprio, possamos nos predispor a dar e receber as melhores vibrações de que possuímos e de que necessitamos receber. Que as ideias aqui possam repercutir em nós mesmos, em torno de nós e atingir a quem precisar. E nessa noite, ao falar de uma data tão importante que está se aproximando, que é o Natal, muitas posturas, muitas ideias, muitas atitudes envolvem essa data. O Natal, o nascimento de Jesus. Alguns se envolvem em compras de presentes, em decoração da casa, em preparação, organização de uma ceia, uma reunião familiar. Outros se dedicam com mais afinco ao auxílio a necessitados de variadas ordens, mas outros já desconsideram, porque são de outras culturas, outras nacionalidades, outros credos. De qualquer forma, nós ocidentais abrimos um espaço mental e cronológico com uma data, para pensar nele, pensar em Jesus, alguém histórico, tanto é histórico que dividiu a história antes e depois dele, alguém religioso a quem nós dirigimos nossas orações, nossas petições, alguém visto por alguns como um profeta, por outros como um revolucionário, um líder religioso, político, um rebelde até, ou seja, enfim, alguém carismático. Existem inúmeras denominações e visões acerca de Jesus, mas é impossível ser indiferente a ele. Totalmente indiferente a ele é impossível. E de acordo com a narrativa de Lucas, a chegada dele a este planeta foi anunciada por anjos, e eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Como se anunciasse para nós que a vinda dele tinha uma conexão, uma ligação com Deus, uma proposta de plantação de paz na terra, através dessa mesma ligação com Deus, com a consciência reta e desperta, que se faz com o relacionamento de boa vontade entre os homens. Como se anunciasse também a sua plataforma de vida, de mensagem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A sua grande proposta, o seu grande compromisso ao encarnar entre nós, sua grande mensagem, se pode ser resumida assim, mas que é grande mesmo que esteja uma pequena frase. Ele quis se fazer presente entre nós, por isso assumiu um corpo de carne e veio estar entre nós. E se colocou como um mestre, e nós espíritas o vemos então e denominamos como guia e modelo, um modelo a ser copiado, um guia que nos orienta o caminho a ser seguido. Mesmo sendo um irmão, mas o irmão mais experiente, o irmão superior, o irmão que cresceu e avançou, mas que não quis ficar só, que desejava compartilhar, que se preocupava conosco. E aí, desde a formação do nosso planeta, está conosco.
e quer compartilhar toda a sua experiência superior com Deus, o seu crescimento, indicando-nos o caminho. Um caminho como um mestre faz, através do ensino, mas como um amigo, um grande amigo. Por isso ele disse aos seus discípulos: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ele veio partilhar tudo o que ele aprendeu, tudo que o fez crescer e ser esse irmão maior e mais experiente, mas que como amigo compartilha. E o bom amigo não só compartilha, ou ele compartilha, ele nos ama, nos entende e nos aceita como nós somos. E por isso veio estar conosco. Mas ele, com a sua plataforma de trabalho, de compartilhamento dessa mensagem de vida que ele viveu e que ele conquistou como espírito iluminado, contava conosco. Tanto contava que formou um apostolado mais íntimo, formado de 12 apóstolos, mas, de acordo com Lucas, que também nos conta de 70, isso está lá na missão dos 70, no seu evangelho, na narrativa de Lucas. E supõe-se também, de acordo com uma fala de Paulo, que tinha 500, os 500 da Galileia. Ou seja, Jesus não trabalhou sozinho. Ele não veio trazer essa mensagem sozinho e não queria que ficasse apenas para aquela nacionalidade, aquele povo, aquela localidade onde ele nasceu. Ele mostra no seu trabalho que não trabalha sozinho. E não trabalha sozinho e confia. Para não trabalhar sozinho é preciso depositar confiança no outro. E aí por isso o amigo é algo que nos chama muita atenção. Deposita confiança e aceita o outro como ele é. Isso é visto e dito numa mensagem de Emmanuel chamada Meditando o Natal, que fala justamente disso, que de Jesus, para estar aqui entre nós, não apenas como espírito superior, que vinha trazer uma mensagem, depositava a fé em nós, que nós compreenderíamos essa mensagem e que divulgaríamos, espalharíamos essa mensagem. Mesmo na condição em que se encontramos, que eles se encontravam naquela época em que ele nasceu e assumiu o corpo de carne. Nessa mensagem de Emmanuel, ele diz que Jesus não se desanimou, não se agastou, nem se sentiu ofendido. Não se agastou com as dúvidas de Tomé, não se ofendeu com a incompreensão de Paulo, ou melhor, de Saulo, que se tornou Paulo depois. Não foi preconceituoso com o publicano Zaqueu, nem com Madalena. Tanto que a sua postura de fé e confiança neles tornou Madalena uma mensageira de luz, uma trabalhadora do bem, o Zaqueu um administrador consciente e justo, Tomé e Paulo principalmente, divulgadores dessa mensagem, independente da condição em que eles estavam. Repito, ele não desanimou, não se agastou, nem se sentiu ofendido, depositou fé neles, uma fé que talvez nem eles mesmos acreditassem em si próprios, duvidassem de si mesmos, mas Jesus enxergava isso neles e confiava. E por isso, esse apostolado e toda essa intenção de divulgação através da amizade, de compartilhamento do que ele aprendeu e de confiança que essa mensagem seria espalhada, mesmo cada um de nós na condição mais ínfima, ou seja ela qual for, resultado da nossa história de vida, da nossa trajetória, assim como esses personagens que tiveram contato direto com ele. E confiando em nós, lembrando a mensagem da página inicial lida nessa reunião, que se chama Carta de Natal, escrita pelo espírito Casimiro Cunha,
nos faz pensar, né, justamente nesse caminho que nós estamos seguindo de amizade, sobretudo. Ele é mestre, ele é guia, tudo, mas é o amigo. E a carta nos faz pensar isso, né? A carta é endereçada a alguém em particular e, na maioria das vezes, alguém próximo, um relacionamento amigável. E justamente nessa página que foi lida no início da reunião, o companheiro espírito começa: meu amigo, abre as portas ao chamamento do amor. Essa carta de Natal, essa carta a um amigo, nos chamando a atenção do outro amigo, o nosso amigo maior, Jesus, que nos chama ao amor, assim como os anjos, né, naquela fala, e a própria fala dele na sua mensagem diz que sua mensagem é a do amor. E aí esse Espírito diz nessa carta de Natal: meu amigo, abre as portas ao chamamento do amor, reparte os bens, consola os tristes, mas, e aí vem um detalhe importante, não te esqueças de ti. E aí para pensar, a gente se volta para fora, no sentido de doação, ou de reunião familiar, ou de chamar a atenção por meio de piscas-piscas, da atividade intensa de falar dessa data. E esse companheiro vem chamar a atenção: não se esqueças de ti, de você mesmo. Será que ele está dizendo aqui no sentido egoísta, no sentido individualista? Ou ele está dizendo: olhe para dentro? E aí ele continua, né? Segue o exemplo, olhe para dentro e segue o exemplo de Jesus diante do sofrimento, da traição, da ausência ou da presença de bens materiais, da ingratidão, da desesperança. Aquilo que todos nós estamos sujeitos e que vem de dentro e que se transforma em ações, se concretiza em coisas boas ou ruins, nesses casos citados aqui, que provocam atitudes negativas, ou que nos atingem, ou que nós atingimos aos outros. Olhe para dentro. E nos faz lembrar que Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Como se nos chamasse a atenção: você está no mundo, mas olhe para dentro. Assim como você tem sofrimento, traição, pobreza, desesperança, ingratidão, isso é próprio da natureza humana no caminho da evolução, em que você vai submeter as pessoas a isso e você vai ser submetido a isso, pela condição humana deste mundo. E ele termina passar por isso tudo para verificar a grande e maior virtude que ele nos chama a atenção, que é a humildade, que é não se reconhecer nem mais, nem menos do que realmente é, encontrando o seu real valor e o seu lugar, o melhor lugar para você estar, ou pelo menos a melhor postura onde você estiver, dando o melhor de si, que é o que Jesus novamente via nas pessoas com que ele teve contato. Ele via o que tinha de melhor nelas. E encontrava sempre algo de bom. E isso fazia com que a pessoa florescesse, frutificasse, produzisse. E isso, na verdade, é humildade. Ver o valor real que temos e produzir onde quer que estejamos. Porque a mensagem dele não foi escrita por ele, mas por outros que conviveram com ele. Porque a intenção dele era que sejamos, novamente a palavra carta aqui nos faz pensar numa mensagem endereçada a alguém em particular, a alguém próximo, algo íntimo. Por isso Paulo nos dizia e nos disse, isso está lá em 2 Coríntios, ao mandar essa carta aos cristãos de Corinto: sois
a carta do Cristo, escrita não com tinta, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos chamar essa atenção aqui, né? Nada que foi escrito, mesmo que foi escrito nas tábuas de Moisés, ou que seria escrito depois ou durante a estadia dele aqui na terra, no momento em que ele esteve aqui, mas a escrita foi muito posterior, né? Até o seu desencarne. Mas ele chama a atenção da carta viva que somos, trazendo essa mensagem na carne do coração. Como se a mensagem de Jesus fica gravada no coração. E se é gravada no coração, essa mensagem é um documento vivo, que se manifesta pelas atitudes, pela nossa postura, na forma como vivemos, nos frutos que produzimos, nas relações que nós travamos, nós mostramos de fato quem somos. E se essa mensagem está gravada em nosso coração ou não. É a forma como nós somos vistos e que marcas nós deixamos. E isso era a intenção de Jesus. Não propriamente que se escrevesse, nem ele quis escrever, até porque os homens deturpam muito. É na marca que ele deixou naqueles com quem conviveu e que, por sua vez, nós deixamos no outro. Ninguém fica ileso de ser marcado pela convivência e vivência do outro. Isso é que nos marca. O que nós somos hoje é fruto das relações, das experiências que travamos com os outros, mesmo que sejam dolorosas ou positivas. E a intenção dele é que esse documento vivo, nós, uma carta viva, levando essa mensagem dele, fosse a mensagem do amor. E que poderia estar, por isso os 500 da Galileia, né, que não propriamente estavam talvez disseminando naquela época e naquele tempo, mas futuramente em outras vidas, em outras nações, em outras religiões, desde que a marca está em nós, independente do corpo de carne que nós assumamos, da nacionalidade em que venhamos a nascer, espíritos imortais, vamos trazer as suas marcas, se de fato atentarmos para a mensagem dele, tornando-nos de fato cartas vivas, levando essa mensagem endereçada a quem tem contato conosco. E isso, como diz também uma mensagem de Emmanuel, né? Todas as religiões, em todos os climas, gravando no coração, tornando-se um documento vivo. Como isso se dá? Como nós podemos nos tornar um documento vivo, uma carta viva do Cristo? E encontrei uma mensagem muito interessante do irmão X, né, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, chamado Natal Simbólico. E aí é como se ele nos chamasse a atenção de todo aquele momento do nascimento de Jesus até a sua infância e todo o seu período que viveu conosco. Cada momento traça ou simboliza um momento também de nossas vidas, ou esse olhar para dentro que o Casimiro Cunha, na página inicial, chamou a atenção. Não esquece de ti, olhe para ti e vê se a humildade nasce em você, da vivência das situações, por mais difíceis que sejam, tornando-se carta viva do Cristo. Como isso se dá? Então, nessa mensagem do Emmanuel, chamado Natal Simbólico, Emmanuel não, irmão X, Humberto de Campos, chama a atenção justamente de cada fase, cada situação que ocorreu nesse processo de nascimento de Jesus, também tem uma semelhança com esse processo de nascimento e de olhar para si mesmo, em que Jesus nasce em nós para que nos tornemos cartas vivas dele. E aí Humberto de Campos começa, né, nessa mensagem Natal Simbólico. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E aí ele começa a fazer uma
comparação, uma relação com esses fatos, essas situações ocorridas no nascimento de Jesus, com um olhar que temos que ter para nós mesmos. E ele começa. Jesus veio numa época de recenseamento, uma época de observação, contagem, análise da população. E aí ele compara que nós também, ou pela dor, ou pela experiência, pela madureza da vida, em determinado momento, ou vários momentos, temos que fazer contas, verificar, consultar a consciência e verificar o saldo positivo e negativo de nossas ações. Para o nascimento de Jesus não havia lugar. Não havia lugar para o Senhor. Assim como muitos de nós não reservamos um espaço mental, absorvido pela ansiedade, pelas preocupações ou pela própria ignorância, não reservamos um momento para isso. Até reservamos, às vezes, uma data, como é o que acontece no Natal, para inúmeras ações, mas não para inspirarmos nele, para buscarmos Deus realmente. Então, nem sempre há lugar para ele. Assim como não havia, por isso ele nasceu numa estrebaria. Jesus surge dentro da noite, ele nasce à noite. Fazendo uma relação, Humberto de Campos chama, que é no meio da noite, no ápice das nossas inquietações, no momento de sombra, é que Jesus pode surgir. Assim como a mensagem inicial, né? Olha para dentro de ti, você vai passar por tribulações, mas eu venci o mundo. Ele chama a atenção que é possível encontrar a humildade, a verdadeira humildade vai se construir, na maioria das vezes, por meio da dor e das inquietações. É no meio da noite escura, que ele vai surgir. Chegam os pastores, e aí Humberto de Campos associa com aqueles amigos superiores que se acercam de nós, buscando também nos inspirar, nos chamar a atenção, os companheiros espirituais, para a necessidade de sublimação, de melhoria dos nossos pensamentos. Cantam milícias celestiais, e aí milícias, né, grupos celestiais, como chamasse a atenção de velhos companheiros nossos que estão desencarnados e que se alegram, se exultam quando nós começamos a buscar uma melhoria, uma modificação no bem. Aqueles companheiros que erraram, se equivocaram, mas que estão agora no caminho do bem, exultam e se alegram. Volta de novo a ideia do amigo. Os velhos companheiros, verdadeiros amigos, vão cantar alegrias celestiais, vão se alegrar conosco quando nós voltamos o olhar para o caminho do bem e do amor verdadeiro. Surgem os magos. Ele associa, né, os magos ao mundo nos observando. A nossa postura se modifica, vai chamar a atenção do mundo, daqueles que querem ver, querem entender, querem compreender se a sua postura é um pouco diferenciada. Isso, por isso ele associa aos magos, né? O mundo observa-nos de modo especial. Jesus conserva-se na casa simples de Nazaré. E Humberto de Campos associa a ideia de que antes de nós pensarmos, divulgar a mensagem de Jesus ao mundo, começa ali, dentro da família, junto dos próximos, mais próximos. É ali que nossa mensagem tem que ser, a carta viva vai se apresentar, junto dos próximos, mais próximos, dos nossos. Ele continua, Jesus trabalha na carpintaria. Seu pai era carpinteiro e ele também é carpinteiro, mostrando que é preciso trabalhar, é preciso esforço nessa caminhada. Jesus surpreende os velhos doutores, isso quando ele já criança, na fase dos 12, 13, 14 anos. E Humberto de Campos associa justamente isso, essa chamada de atenção, essa surpresa de um pensamento de alguém tão jovem, uma criança praticamente, com ideias tão avançadas,
Isso entra em choque com o que é antigo, antigas convenções. Então, ideias novas e belas vão entrar em choque com o que é antigo, convenções e posturas e paradigmas antigos que devem ser transformados. E aí Humberto diz, encerrando essa mensagem, que o Evangelho não é um livro para o museu, para ser guardado ou recitado simplesmente. É um roteiro de vida. Por isso ele faz essa comparação, desses fatos presentes no nascimento de Jesus com o nascimento em nós de um ser voltado para a mensagem de Jesus, realmente buscando ser uma carta viva, uma carta endereçada a grandes amigos, tornando-se amigo de todos, ou pelo menos daqueles que convivem conosco diretamente e primeiramente, mas de todos os ambientes, em todos os ambientes em que transitamos. Por isso, a gente encerra essa exposição, essas ideias sobre Jesus e o tema, lembrando, não foi dito, mas a intenção é de encerrar com o tema Natal todo dia. Por que Natal todo dia? O Cristo, de acordo com Emmanuel, também nos fala tanto de Jesus de forma tão inteligente, de forma tão sucinta e direta. Diz que Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Nós é que reservamos local, data, tempo, delimitamos o sagrado para um determinado horário, um determinado local. Emmanuel está chamando a atenção aqui, que Jesus, ao nos consagrar, ao nos gravar em nosso coração, desejando, assim como Paulo, que nos tornemos carta viva, documento vivo, se é pulsante, o seu campo de trabalho é em todos os lugares. Se é em todos os lugares, também é todos os dias. Tanto é que na sua despedida, Jesus salienta bem isso. Ele está conosco todos os dias. Portanto, ele espera e deposita a fé em nós que nós estejamos com ele também todos os dias. Quando ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma boa noite a todos, muita paz e um ótimo Natal. Um Natal no dia 25, mas sobretudo todos os dias. Que assim seja. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Fernando Cotelo, assim como nossa irmã Jussara Ignácio, bem como a todos que nos prestigiaram com suas presenças virtuais. Muita paz a todos. É hora de agradecer, meus irmãos, tudo que recebemos na noite de hoje. Senhor, nesse instante, com os nossos corações radiantes de alegria, agradecemos o amparo que cada um de nós foi merecedor na noite de hoje. Fortalece os nossos propósitos, Senhor, de caminhar na Tua direção. E assim, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita, possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, sendo gratos a Ti e gratos a Deus. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo dessa forma
passe à distância. Muita paz a todos.